Mas já que Sim. falamos de música e literatura, eu queria te perguntar qual foi o livro que tu escolheu e de quem é o livro. Conta pra gente aí por Sim. que tu escolheu esse livro. Então, né, havia uma lista, né, uma lista Uhum. que Certo. esse programa, né, do Diário está nos possibilitando que cada pessoa que vai fazer um comentário escolha o livro de uma lista. Uhum. E eu havia conversado no nosso grupo de escritores a respeito desse lançamento, né, de um autor santamariense dedicado a outro autor, a um grande escritor do século XX, né, quer dizer, ele é final do século XIX Uhum. e morreu exatamente no início do século XX, que é Oscar Wilde. E é do Gerson Verlan, né? Tu mencionaste música porque o Gerson é mais conhecido Sim. como professor de música e como um musicista, né? É. Durante muitos anos tem mantido uma banda ou então relacionada, né, a um rock progressivo, né? Sinfônico, enfim, É a nossa que banda é santamarense de rock progressivo, né? né, Poços e Nuvens, ele está ainda na cena, né, Uhum. musical Poços e Nuvens, que era de onde eu conhecia o Gerson Verlan, e depois eu o conheci na universidade já, porque ele tem uma obra também relacionada com a literatura, Com Érico Veríssimo. que é sobre Érico Veríssimo, né? A Uhum. música na obra do Érico Veríssimo, e foi lançada essa obra fruto da sua tese de doutorado, né? E esse romance sobre Oscar Wilde me chamou a atenção, até pelos comentários que a gente tinha feito, mas depois eu fui dar uma olhada para ver exatamente do que se tratava. Oscar Wilde, em razão por ser não exatamente um ativista, mas ele era uma pessoa, um dandy, e que teve a sua homossexualidade explícita Uhum. numa época, um período vitoriano, né, final do século XIX, em que isso era crime. E Uhum. ele foi criminalizado por isso, chegou a ser preso, né, no auge da carreira. Né, quer dizer, no auge, quando ele já tinha produzido obras que o referendavam como um grande autor, e ele foi preso. E isso fez com que houvesse ele fosse enfim, durante esse período, né, e alguns anos posteriores à sua morte, ele ficasse quase no ostracismo, resgatado posteriormente como um dos grandes autores da literatura universal. Ele entrou em decadência e não conseguiu mais, de alguma forma, recuperar aquele Uhum. prestígio que ele tinha, pessoal e intelectual. Wild in Berneval é uma narrativa do Verlaine que ele digamos assim, inventa Viaja no ficcionalmente. tempo para ver Ele um. viaja no tempo, viaja no espaço também, porque em quase todas as biografias do Oscar Wilde diz que quando ele saiu da prisão, ele foi para Paris e viveu ali de 1897 até 2000, ele viveu praticamente na miséria, ou seja, teve muito pouco sucesso posterior a isso, né? Ou pelo menos ele teve uma vida miserável, não exatamente na miséria, né, mas assim, uma vida miserável. Ele não recuperou o seu prestígio. Mas o Vernon coloca isso, que ele pode ter recuperado esse dado, porque são 4 meses em que ele esteve no litoral, né, numa cidade do litoral, que é Berneval, e uma cidade litorânea, que possibilitava que ele tivesse, durante esse período, fosse do mar, enfim, antes do inverno, e ele cria uma situação nesse espaço, o Gerson, em que ele começa a escrever cartas para o seu companheiro, inclusive que foi motivo da sua prisão, e que ele escreve uma das suas obras que é bastante uma referência muito grande, né? Que é De Profundis, que é um texto, digamos, confessional e, ao mesmo tempo, uma lavação de roupa, né? Uma discussão de Né? relacionamento. Eu fui, mas, claro, em alto nível, né? Um texto, assim,
em que ele faz uma reflexão de que a pessoa, para quem ele está dirigindo aquelas cartas, foram o motivo da sua derrocada, dele estar preso, né, de profundis. Que juntamente com outras obras, como é o caso, ele também tem o Oscar Wilde tem várias obras de teatro e de poesia, e juntamente com a sua grande obra, que é o Retrato de Dorian Gray, o colocam entre os grandes autores né, universais, né, da literatura universal, tanto inclusive, do Reino Unido... Unido eu acho que o Retrato de Dorian Gray estava nessa lista que eu te passei. Ou em alguma das listas tinha o Retrato de Dorian Gray. Porque, na verdade, foram listas com livros mais vendidos e clássicos, né? Mas eu acho que não foi na tua. Manesse foi interessante em função... eu escolhi em função de ser um autor de Santa Maria. Foi isso. Não sei, que bom, é bom a gente referenciar a nossa produção aqui. Eu tinha pedido para tu separar um trechinho, um parágrafo do livro. Tu poderia ler para a gente, né, ter um spoilerzinho do livro? Então, é importante. O livro ele é feito de diários do Wilde nesse lugar. O Gerson cria ficcionalmente uma situação de encontro, de desencontro, cria lá um crime que ele iria, de alguma forma, desvendar. O crime foi chamado para isso, mas que ele, enfim, não é detetive, mas ele é alegórico, né? Esse elemento é alegórico. E o texto escrito pelo Gerson, ele tem muito do texto satírico, porque o Oscar Wilde ele é conhecido por ser frasista, né? Se a gente vai procurar textos do Wilde na internet, o que é fácil de encontrar, vai encontrar inúmeras frases muito bem construídas por ele, porque ele era espirituoso. Ao menos antes de ir para a cadeia, ele era muito espirituoso e deixou muitas frases escritas, tanto em revistas quanto nas suas obras mesmo. A gente encontra esse tipo de formação de aforismas muito, muito interessante. E o texto do Gerson tem muito disso. Ele mesmo consegue recuperar esse aspecto satírico do Oscar Wilde. Um trechinho aqui, então, que é do diário de segunda-feira, 28 de julho, que é o ano 4 meses de 1897, né? Sinto-me irremediavelmente perdido nas segundas-feiras. As manhãs são absolutamente terríveis. É quando eu mais estranho o mundo e o que ele se tornou. Nem mesmo o sol consegue desfazer esta sensação, principalmente quando não há amigos me visitando, e eles raramente ficam para segundas-feiras. Muitas vezes nem os amigos ajudam, ou eu ou eles acabamos nos revelando péssimas companhias. Fico entediado e gostaria que eles partissem. Quando partem, sinto a falta de sua companhia. Cheguei a me arrepiar, sabe por quê? Porque, tipo, é como se fosse o retrato do home office, do que nós estamos vivendo agora, né? Exatamente. Mas então a gente pode perceber aqui que parece o Oscar Wilde escrevendo, mas o texto do Gerson Verlag, e que tem essa característica de ter recuperado a mente, né, a mente criadora do autor, o Wilde, e conseguido fazer, porque na verdade são diários, né? Sim. São textos que, em tese, teriam sido escritos por ele mesmo. O que não deixa de ser, assim, um elemento importante para a escolha de quem queira ler o livro, né? Porque é um livro, tanto faz referência a uma situação hipoteticamente vivida por Wilde, depois que ele sai da prisão, e ao mesmo tempo tem elementos romanescos aqui, que fazem com que a narrativa caminhe. Escrita por um autor que está vivendo em Santa Maria, está vivendo entre nós, o que é o Wilde.